É na mitologia grega que encontramos a figura de Cassandra. Cassandra teria previsto a Guerra de Troia. Ela tentou avisar a cidade sobre a invasão, que ocorreria em pouco tempo. Só que ela foi desacreditada, ridicularizada e, claro, chamada de louca. O nome Cassandra, hoje, pode ser usado para designar qualquer pessoa que nos traga as notícias ruins que nós preferimos ignorar. Essa aqui é a Laurie Garrett, uma jornalista especializada na cobertura de epidemias. Segundo o New York Times, mais uma penca de outros veículos internacionais, Garrett é uma Cassandra contemporânea. E hoje você vai entender por quê. Garrett é autora desse livro aqui, que foi publicado no Brasil ainda em 1995. Por esse e por tantos outros trabalhos na cobertura de epidemias, a Garrett foi premiada diversas vezes, inclusive com um Pulitzer. Do HIV a SARS, passando pelo Ebola, Garrett acumulou uma vasta experiência na cobertura de epidemias. Todo esse trabalho levou a jornalista à conclusão de que a humanidade vem tornando o planeta Terra um lugar cada vez mais propenso à disseminação de doenças. A precariedade das condições sanitárias nos países pobres, a destruição do meio ambiente e as guerras que geram multidões de refugiados seriam alguns dos fatores, jogando a favor das doenças e contra a humanidade. Estamos tornando o planeta cada vez mais hostil à nossa própria presença. Esse alerta foi feito por Garrett ainda nos anos 90 e foi solenemente ignorado, como o alerta de Cassandra. No começo de janeiro de 2020, quando o novo coronavírus tinha acabado de ser descoberto, a imprensa dos Estados Unidos voltou a recorrer a Garrett, a sua especialidade, a sua história. Lembre que, àquelas alturas, ainda havia dúvida se o problema era só da China ou era de todo o mundo. Garrett não tinha nada muito animador para dizer não. Aqui ela aparece numa entrevista concedida à CNN. And we see that slowly different parts of the planet are starting to realize, this could come here. Yeah. And they're starting to talk about readiness. I fear they're too late, that everybody's dragging their feet and getting ready for this. And I think this is going to really explode. Goodness. It's out of control in China. Esse alerta foi feito em janeiro. Meses depois, ele se revela tragicamente certo. Não apenas o vírus se espalhou por todo o globo, como a maioria dos países se revela despreparada para conter e até para mensurar a ameaça. Garrett acredita que os números de novos casos e mortes da Covid-19 que nós acompanhamos diariamente pelos noticiários, esses números estão drasticamente fora da realidade. Oficialmente, houve cerca de 1 milhão de casos da doença nos Estados Unidos até agora. Só que a aposta de Garrett é de um número 15 vezes maior. Excuse me, here in New York City and New York State, we've done the sorts of testing that are designed to answer the question, what percentage of your population is infected? And based on those numbers, which is 25% of the city of New York and 14% of the state at large, then we have more than 3 million infected in New York alone. And California, I'm sure, is up in the same ballpark. So we're most certainly, by any conservative, rational measure, we've got more than 15 million infected Americans right now. No Brasil, oficialmente, são pouco menos de 7 mil mortes até o início de maio. Só que os enterros em vala comum contam uma história completamente diferente. A baixa confiabilidade das informações oficiais faz com que o resto do mundo passe a tomar precauções com os nossos dados. A organização Our World in Data bolou esse mapa aqui, que mostra que países realizam mais testes para a Covid-19. Países com índices de testagem muito baixos ficam fora da conta e estão marcados em cinza, porque os dados gerados por eles são insuficientes, são irrelevantes. Adivinha? É o caso do Brasil. Em 11 de setembro de 2001, quando isso aconteceu, era difícil de prever a escala da mudança que esse evento aqui provocaria no mundo. Mas aconteceu, o mundo mudou. Até então, embarcar num avião era uma coisa relativamente simples. Deixou de ser.
As normas de segurança nos aeroportos e nas aeronaves ficaram muito mais rígidas. Entrar e sair de prédios públicos também passou a ser diferente. Todo um novo patamar de protocolos de segurança passou a vigorar. As mudanças provocadas no mundo por esse episódio são o parâmetro de comparação usado por Garrett. A pandemia que atravessamos agora deve gerar mudanças muito semelhantes. O New York Times trouxe esse artigo aqui, avisando logo no título que Garrett previu o coronavírus e também se perguntando que outras previsões ela faria. É nesse artigo aqui que Garrett avisa. Essa é a história bem na nossa frente. Será que voltamos ao normal depois daquele 11 de setembro? Não. Nós criamos uma nova normalidade. Aumentamos a segurança nos Estados Unidos. Nunca mais podemos entrar num edifício sem mostrar a identidade e passar por um detector de metais. Nesse mesmo artigo, Garrett avisa que nós não vamos entrar nessa nova normalidade tão cedo assim. Ela conta. Tenho dito a todos que meu horizonte é de 36 meses e considero esse o melhor cenário. Tenho certeza de que vamos nos livrar disso em ondas. Não será um tsunami que varrerá o país e do nada some para sempre. Serão pequenas ondas passando por Des Moines, depois Nova Orleans, depois Houston e assim por diante. No mesmo artigo do New York Times, Garrett prevê agitação social ao final da pandemia. A jornalista avisa que, na medida em que a doença escancare a desigualdade, revoltas podem ocorrer. Se de algum jeito os mais ricos ficarem ainda mais ricos com a pandemia, fazendo todas as coisas sacanas que fazem, chegará o momento em que sairemos da toca pensando: meu Deus, não é só que as pessoas que amo estão desempregadas, sem poder pagar a hipoteca ou aluguel. É que os idiotas que tinham helicópteros agora têm jatinhos e suas próprias ilhas particulares. Se isso acontecer, poderemos ver uma ruptura massiva na política. As cidades vazias anunciam um novo mundo em gestação. É difícil entender como será esse novo mundo, mas uma parte importante daquilo que vai definir a nova normalidade é a economia. Laurie também já fez previsões sobre isso. Foi para esse artigo aqui, da revista Foreign Policy, que a gente até já divulgou aqui no Meteoro. Laurie antecipa um choque que mudará as cadeias de produção e pode ferir de morte o sistema chamado de Just-in-Time, um sistema que se caracteriza por ajustar a produção à demanda, que é para economizar custos com a estocagem. A pandemia, avisa Laurie, pode fazer o mundo voltar a estocar. Ela escreve: o sistema financeiro e econômico do mundo sofre um choque fundamental ao reconhecer que as cadeias de suprimentos e as redes de distribuição globais são profundamente vulneráveis a interrupções. A crise não terá apenas efeitos econômicos duradouros, mas levará a uma mudança basilar. A globalização permitiu que as empresas manufaturassem seus produtos em todo o mundo e entregassem essa produção quase que imediatamente, evitando custos de armazenagem. Os estoques que ficavam nas prateleiras por mais de alguns dias eram considerados falhas de mercado. O suprimento precisava ser adquirido e enviado em um nível global cuidadosamente orquestrado. Esse momento mostra que patógenos podem não apenas infectar as pessoas, mas também envenenar todo esse sistema chamado de just-in-time. Dada a escala de perdas do mercado financeiro que o mundo experimentou desde fevereiro, é provável que as empresas saiam dessa com ressalvas ao modelo just-in-time e a uma produção globalmente dispersa. O resultado pode ser um novo estágio dramático no capitalismo global, no qual as cadeias de suprimentos são trazidas para mais perto de casa e preenchidas com redundâncias para gerar proteção contra interrupções futuras. Não importa o quanto o mundo mude, há algo imutável dentro de nós. Há algo impossível de encontrar compatibilidade com esses tempos de solidão e isolamento. Somos seres sociais, afinal. Só que ser social
anda perigoso. Nossas necessidades de atenção e afeto estão sendo mal supridas. O artigo do New York Times, que trata das previsões de Lori, também toca nesse assunto. No último parágrafo, Lori avisa: se eu não receber um abraço logo, vou enlouquecer. Estou desesperada por um abraço. É o colunista Frank Bruni, o autor do artigo, quem completa. Eu também estou desesperado por um abraço, principalmente depois dessas previsões. Eu sei, todo dia você ouve falar de algum empresário ou algum político fazendo pressão para que as pessoas saiam às ruas, façam compras, gastem dinheiro e ignorem a ameaça da pandemia. Isso tem acontecido mesmo em todo o Brasil. Só que também tem gente se esforçando no sentido certo. Em Curitiba, um grupo de empresários, liderados pela minha amiga Jana, lançou um movimento chamado Fechados pela Vida. Esse movimento tenta fazer a coisa certa, mas sofre pressão de quem quer fazer errado e arriscado. Essa iniciativa é de Curitiba, mas bem que poderia ser nacional. Se você tem um negócio e quer fazer a coisa certa, cola lá, Fechados pela Vida. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o João e a Mila numa foto que eles fizeram numa visita à África do Sul. Obrigado, gente! Valeu!